Olá, igreja maravilhosa, hoje aqui nós no altar do Senhor, muitas saudades da congregação, da Assembleia dos Justos, amém, igreja? Quero que você já vá chamando toda a sua família, chame teu esposo, tua esposa, teus filhos, para se reunirem para cultuarmos ao nosso Deus. Quero que você abra comigo no livro de Salmos 111. A palavra do Senhor, ela conforta os nossos corações, amém? E diz assim, a partir do verso 1: De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na sua assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se alegram. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para todo sempre. Amém. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o nosso Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á para sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras das suas mãos são verdades e justiças. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre. Instituído em fidelidade e retidão, enviou o seu povo à redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém, igreja? Quero que você guarde comigo, 2 versículos aqui. Primeira coisa, que nós vamos render graças, é o primeiro versículo. Render graças ao Senhor na companhia de todos, companhia dos justos, e na congregação. Então, nós vamos em breve estarmos aqui nas nossas companhias, amém? Com todas as famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. Em breve estaremos reunidos já para louvarmos a Deus juntos. O segundo versículo que eu quero que você guarde, verso 5, que diz assim: dá sustento aos que o temem. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer, Deus, Ele é fiel e justo. E Ele não vai deixar faltar nada para nós. Tenho certeza que o pão de cada dia você tem recebido aí. Todas as suas necessidades, Deus tem suprido. Nosso Deus, Ele é fiel. E Ele não vai deixar, porque Ele se lembra, Como diz aqui nesse versículo, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então Deus, Ele é fiel conosco, nós precisamos continuarmos sendo fiéis a Ele, vamos estar temente a Ele, por isso nós precisamos cultuar sempre, dia após dia, estarmos cultuando ao nosso Deus. E o outro versículo, é o último versículo, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, queridos? Nós precisamos saber que o nosso Deus, Ele é maior, a sua misericórdia dura para sempre, mas nós precisamos temê-lo. O que é o temor? O temor é além, do medo, não é medo, mas é uma reverência. Nós sabemos que Ele, o trono dele está acima de todo o trono, a vontade dele é imperativa, amém? E Ele quer que nós sejamos agraciados, guardados por Ele, mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscarmos intimidade. Santo, santo é Deus. Nós precisamos louvá-lo todos os dias de nossas vidas. E para isso eu quero te convidar, já vai preparando teu coração aí, fecha teus olhos, vamos orar, para que Deus venha já ministrar o Espírito Santo dele sobre nós. Amém? Pai, quero te glorificar, Deus, porque a tua igreja, Senhor, ó Deus, é temente ao teu nome, Senhor. O seu nome está acima de todo nome. Nós cremos nisso, Senhor, e cremos que o Senhor, ó Pai, é quem nos salva, o Senhor é quem nos cura, o Senhor, ó Deus, é quem, ó Pai, está provendo, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos. Quero agora, Pai, junto com meus irmãos, Senhor, conectarmos, ó Pai, como se estivéssemos aqui na Tua casa, reunidos aqui, Pai, para louvarmos a Ti.
Guarda cada casa, Senhor, visita cada família em nome de Jesus. Não deixa que o Deus, ó Pai, venha dispersar, mas que cada um possa estar se lembrando da aliança, Pai, perpétua contigo, Pai, porque a nossa aliança, ela não pode se quebrar, Deus, ela tem que ser uma aliança, Deus, que dura para sempre, como o Senhor, ó Deus, quando faz aliança com teu povo, a sua aliança é inquebrável, Deus. Nós te adoramos por isso, em nome de Jesus, Senhor, e que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre nós, ó Deus. Louvemos ao teu nome todos os dias, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção do Bispo Tonete e depois, esteja aí preparando seu coração para receber a palavra desse dia, em nome de Jesus. Amém. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. De glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a
Boa noite, igreja. Saudade, né, de estarmos juntos novamente, celebrando a presença de Deus, celebrando tudo que a presença de Deus nos favorece, né? Faz um tempo, né, que nós já estamos sem culto presencial e creio que essa semana que começa a liberar já algumas igrejas, vou estar fazendo um vídeo no WhatsApp para vocês, falando um pouco sobre as restrições, e nós vamos estar essa semana determinando se a gente volta ou não semana que vem, ok? Hoje quero trazer uma palavra poderosa dentro de um ambiente em que eu quero que a gente saia um pouco dessa história de coronavírus, de luta, de guerra, porque na verdade a vida do cristão sempre foi guerra. Nós sempre tivemos a guerra como algo que está estabelecido na nossa história. Então, a guerra não é o motivo pelo qual nós estamos diante do Senhor. A guerra não é o motivo pelo qual o Senhor nos chamou. A guerra faz parte do processo do qual nós vamos chegar a um lugar. Queria orar antes de a gente começar essa palavra, declarando o poder de Deus sobre sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada casa, ó Deus, de cada pessoa que está assistindo nesse momento, o poder do Senhor sobre esse lugar. O Senhor desejou muitas vezes que alguém, ó Deus, que talvez nem na igreja vem, estivesse ouvindo através de um vídeo essa palavra. E essa palavra foi feita para você, especialmente porque Deus o ama, porque Deus o quer guardar, separar, e Deus tem uma história na eternidade para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida nesse momento e que essa palavra venha, Senhor Deus, modificar, venha estabelecer, Senhor Deus, um novo tempo na vida daquele que ouve. Declaramos, Pai, o Teu amor, declaramos que amamos a Ti, que Tu és nossa esperança, nosso socorro. E por isso, Pai, clamamos a Ti, porque sabemos que em Ti nós temos a resposta. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, uma palavra poderosa nesse culto. Uma palavra, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, curar, vai restaurar, vai restabelecer a Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o perdão dos pecados, Pai, daqueles que se arrependem, daqueles que precisam, Senhor Deus, de uma segunda, terceira chance, daqueles que podem ainda encontrar, Senhor Deus, num Deus maravilhoso, o alento da cura, da transformação e o recomeço de sua história. O Senhor é um Deus de esperança, o Senhor não é um Deus de medo, o Senhor não é um Deus do não, o Senhor não é um Deus de uma vez só. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra venha falar ao coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia, né? Sentados aí na sua casa, onde vocês estão, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e eu quero começar a ler a partir do verso 27. Diz assim: e Deus que vê o que está dentro do coração sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou o que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Quero falar um pouco sobre isso, sobre esse texto maravilhoso de Romanos. Nós estamos falando nesse tempo de coronavírus, de guerra, de medo, de ansiedade, mas a verdade é que aquele que conhece a Deus sabe que sempre dependeu de Deus. Nós sempre dependemos de Deus, mesmo no tempo de bonança, mesmo no tempo em que tudo estava certo aí fora. Quantas vezes nós tivemos que estar no altar ajoelhado, dizendo: Deus, me livre dessa situação, Deus, converte fulano, Deus, ajeita meu casamento, Deus, eu preciso de um socorro. Deus sempre foi o Deus da nossa segurança, da nossa restauração, foi o Deus do nosso cuidado. Então eu não quero trabalhar essa palavra em cima daquilo que está acontecendo no coronavírus no mundo, nas mortes. Eu penso que Deus, como eu disse nas palavras passadas, que Deus tem nos preparado para os momentos ruins.
E mais importante ainda, Deus tem colocado na nossa memória realmente aquilo que pode nos tirar de qualquer situação. E qual que é a memória que nós temos que ter? Desse texto que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27, que diz que Deus vê o que está dentro do coração. Ou seja, sabe qual é o pensamento do Espírito. Deus, Ele sabe da nossa necessidade. O que Deus espera? O texto diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu plano. O que Deus está querendo dizer? Que todas as coisas que nos cercam, todos os movimentos que cercam a nossa história, são movimentos para que a gente possa melhorar e ser parecido com Cristo. Ele diz aqui, porque aqueles que ele já tinha sido escolhido por Deus, ele também separou a fim de se tornar parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre o que havia separado. Eu quero falar um pouco sobre esse ponto. Nós sabemos que nós somos uma geração que caímos em Adão, somos uma geração que nós temos dificuldade de entender o propósito de Deus, porque todo o propósito de Deus passa pelo nosso amor, passa por nossas emoções, mas há uma coisa que nós precisamos entender. Quando Deus não consegue nos fazer entender por gestões de inteligência, de raciocínio, quando Deus não consegue fazer com que a gente entenda as coisas da maneira mais prática, Deus precisa mover essa situação justamente para que Ele possa encontrar uma forma de se mostrar como Deus, como o caminho certo. Porque o homem, nos seus pensamentos, nos seus desejos de coração, ele monta umas estruturas e ele põe Deus para poder validar isso. E devia ser o contrário, eu vou a Deus para que eu possa entender o que eu vou fazer para que aquilo que Deus fala, eu valido. E nós temos feito ao contrário, eu organizo, eu penso, eu desejo, eu quero e falo, Deus, me dá. Todo esse movimento que essas gerações têm feito em milhares e milhares de anos, tem tido a dificuldade de Deus fazer uma formação de gente, porque a Bíblia diz que quem é parecido com o filho é parecido com o pai. O filho sempre parece com o pai. A gente já não tem aquele ditado que a fruta não cai longe do pé? Né? Você vê uma manga no chão, você pode olhar ali pela redondeza, tem um pé de manga. Não vai ter um pé de abacate, vai ter um pé de manga. Porque o fruto é parecido com aquele que o gerou. Então a ideia de Deus é que nós temos que ser parecido com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, para que a gente possa passar por todas essas situações. Então, nesse tempo de coronavírus, a gente vira nossos olhares para uma crise, para a aproximação da besta, o fim do mundo, o anticristo. Mas a pergunta no meio de tudo isso, como está meu coração, como o texto diz? Como está o meu espírito? O que é que verdadeiramente eu estou fazendo no meio dessas coisas para ser parecido? Como Cristo passaria pelo coronavírus? Como que Ele passaria pelos dias maus, como já passou desde que a gente se converteu? Nós precisamos entender isso, que Deus está formando no meio do caos uma geração para entender o melhor dEle. Então, quando Ele fala que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu plano, o seu propósito, Deus está dizendo assim, olha, eu preciso levar você a um lugar para que você possa se desprender de algo e não se desprender daquele algo, você voltar para o lugar que você deveria estar antes. Para que você possa entender que meu plano, no lugar em que nós nos encontramos muitas vezes, nas decisões erradas, nos lugares onde que Deus não consegue nos tocar, como que Ele vai fazer um Deus que não pode se materializar? Que Ele precisa da vontade humana, a vontade liberal humana, o livre-arbítrio humano para poder se direcionar ao caminho. Ainda assim, Cristo está se preocupando com a seguinte mensagem no meio de tudo isso aqui. Você está se parecendo mais comigo depois do coronavírus ou menos? O que é que realmente nós estamos fazendo nesse tempo?
porque o alarde, porque o assombramento, porque as dúvidas, o medo, não nos levam para lugar nenhum. O que nos leva para algum lugar é o propósito. Deus, Ele sabe que dentro do nosso coração há uma motivação. E eu tenho visto milhares de pessoas, né? A gente tem parado muito na internet nesse tempo de isolamento, e as pessoas começam a falar coisas e coisas e coisas e coisas, e na verdade a gente deveria estar muito quietinho dizendo assim, glória a Deus, porque raras pessoas tiveram pessoas mortas pelo Covid-19. Deus nos alimentou, Deus tem cuidado de nós. E mesmo as pessoas que morreram, aquelas que já se converteram, que passaram por esse momento e Deus já levou ao descanso eterno, são pessoas que morreram na eternidade. Porque como diz um pastor que eu vi pregando, do momento em que você aceita Cristo e começa a andar dentro da palavra, você está andando dentro do campo da eternidade. A palavra é o campo da eternidade. A palavra de Deus é o lugar onde a eternidade se manifesta. Quem cumpre a palavra vai para a eternidade, não. Quem cumpre a palavra está na eternidade. Quem não cumpre a palavra está no inferno. Porque a diferença entre céu e inferno é que tipo de caminho eu ando, que tipo de palavra rege a minha vida. Que tipo de situação que eu estou construindo. Mas como a gente consegue fazer isso ficar esmiuçado no nosso dia a dia? Porque uma coisa é falar, a palavra de Deus nos leva ao melhor lugar. A gente tem que voltar à velha história de relacionamento, a velha história do pensamento, porque aquilo que determina seu pensamento gera seus relacionamentos, aquilo que gera seus relacionamentos gera a sua eternidade ou gera a sua não eternidade. E o grande problema, eu acho, que a raça humana tem é a inteligência. Porque a inteligência faz a pessoa meio se sentir fabricando os seus caminhos com Deus, né? É certo que Deus é um Deus perdoador, é certo que Deus é um Deus amoroso, é um Deus, nós somos uma obra, nós somos feitos dentro do sentimento de amor. Nós somos feitos dentro de uma vontade maravilhosa. Salmo 139, ele está falando sobre a criação do homem, em Salmo 139, e Deus usa uma expressão de como o homem foi feito, né, de uma forma assombrosa. Ele diz aqui, versículo 13, Salmo 139, 13, diz assim, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido tudo o que fazes, é maravilhoso. E eu muito bem sei disso, né? Tem uma tradução que diz que de uma forma assombrosamente terrível eu fui formado. E o assombrosamente terrível não é de coisa ruim, é de espanto, é de tanta perfeição, é assombrosa perfeição. Porque quando Deus faz o homem, Ele faz com a sua perfeita vontade. Então a formação de algo que Deus faz é colocado dentro do ambiente de uma perfeita vontade. Deus não está fazendo algo de uma forma desleixada, algo que precisa de remendo. Quando a gente vê a raça humana e fala assim, você é filho de Deus, a gente está dizendo, mas Deus errou. Quanta pessoa complicada, desgraçada tem nesse mundo, assassinos violentos. Não, Deus não errou. Porque Deus fez o homem no Éden, o homem saiu do ambiente, o homem saiu daquele lugar de proteção e o homem foi para um lugar onde que a inteligência dele, o livre-arbítrio dele começou a comandar, ele começou a criar a sua eternidade. Ele não pode criar aquilo que não pertence a ele. O homem não pode criar aquilo que não é dele, aquilo que não foi a comissão dele. Deus tem muitos planos para o homem, mas para administrar a sua vida na terra. A partir do momento em que você passar o dia, eu até penso de vez em quando que Deus falou assim, eu preciso dar algo para esse homem comandar. Já que não bastou estar no Éden, já que não bastou estar junto comigo, já que não bastou, sabe, a minha presença na viração do dia, a glória que eu dei a Ele, a perfeição que eu fiz Ele,
parecido comigo de todas as formas, com a minha essência, com o meu caráter. Não bastou isso, ele ainda queria um lugar, ele queria ter tudo que eu tinha. Então acho que Deus deu a terra para o homem e falou assim, administra para ver o que você vai fazer. Já que você não quer me ouvir, já que você não quer depender de mim, vá administrar a terra e vamos ver como é o seu governo. Então assim, eu creio que a terra é a prova viva de que a estrutura sozinho do homem, sem Deus, não funciona. Por isso que a gente gera uma série de coisas erradas, uma série de sentimentos errados, a gente gera uma série de coisas que não funcionam e a gente reclama para Deus que aquilo que a gente não fez não funciona. Né? O que eu quero te dizer para você assim, do meu coração nessa noite? Deixa Deus ficar no lugar dele, na sua vida. Humildade. A Bíblia diz que a humildade procede à honra. Há muita pouca dependência nossa das pessoas, dependência até mesmo de pessoas que a gente ama. Né? No fundo, sempre é validado só o que a gente quer, a gente não sabe perder para ganhar, a gente não sabe se doar verdadeiramente, a gente se doa com compilações, com sentimentos. Se eu amar eu fico, se eu não amar não fico. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está procurando uma geração que parece com o Filho. O que o Filho veio fazer? O que Jesus veio fazer sobre a terra? Jesus veio simplesmente mostrar o que é ser servo, o que é servir, sabe, o que é, como buscar o Pai, como se portar no meio das tempestades. A tempestade lá no barco estava afundando, todo mundo desesperado, estava dormindo. Como se acalma uma tempestade, dando ordem ao sistema, usando a palavra, usando a autoridade. Ele veio nos ensinar tudo isso. E a gente, no meio da tempestade, a gente cria outra guerra. No meio da confusão, a gente cria, os culpados, a gente mata, depois a gente tem que pedir perdão. Quando a gente não pede perdão, essa coisa fica perdida. Ou seja, a gente não está querendo exemplo. A gente não está querendo que a referência seja alguém. Ou talvez a gente nunca precisou de referência. Ou talvez a gente nunca parou para entender que a gente precisa de uma referência. Quem não tem referência, quem não tem alguém para poder dividir a sua história, esse alguém é sozinho. A solidão é algo contrário à vontade de Deus. Outro dia eu ouvi que Deus é o único ser que poderia ser sozinho. Ele não teria solidão, por causa da magnitude, da grandeza dele, mas Deus é um pai desesperado por filhos. E aí ele falou assim, eu preciso de filhos. E ele gerou filhos que criaram um ambiente da desobediência. Mesmo assim, ele resgatou esses filhos. E ele continua amando esses filhos. Ele continua desejando que esses filhos se organizem. Eles ficam, Deus fica olhando lá como um pai desesperado, falando quando que meu filho vai se organizar. Então toda a força da igreja nesse tempo, toda a força do evangelho, toda a força do sacrifício da cruz, é para que a gente pareça com o Filho, que a gente saiba lidar com as intempéries do tempo, que a gente saiba lidar com os relacionamentos aflitivos, complicados, violentos, que a gente saiba perder para uma causa maior, doar tudo que a gente tem de mais de essência que é a nossa vida por aquilo que vale a pena. Por isso que a Bíblia vai dizer, Jesus diz, aquele que não perder a sua vida, aquele que não perder, aquele que não morrer, vai perder. Aquele que não, aquele que proteger a sua vida vai perdê-la. Por isso que ele diz que o grão de trigo só consegue florescer se morrer. Então, Deus está pedindo uma geração nesse tempo, que é uma geração que seja obediente. 2 palavras são cruciais na Bíblia, 2 palavras. Né? A primeira dela é obediência. Para o homem, né? 2 palavras são cruciais para o homem. Né? Para Deus são outras palavras, mas para o homem é obediência. A primeira e a segunda é sacrifício. Um homem que não está disposto a sacrificar, ele não vai pagar as suas mazelas, porque todo sacrifício humano
ele luta contra uma emoção, com um sentimento, com uma coisa enraizada, com um desejo humano. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Que a gente precisa sacrificar aquilo que é prazeroso, mas não constrói reino. Aquilo que é prazeroso, mas destrói pessoas. Aquilo que é prazeroso, mas destrói você. Eclesiastes capítulo 3, que fala que há tempo para todas as coisas, e nesse tempo que nós estamos vivendo, ele fala no versículo 11, que diz assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Sabe, quando eu li esse texto aqui, eu entendi claramente por que o homem tem que ter dúvida a respeito da eternidade, por que o homem não pode saber todas as coisas. Porque sabendo o pouco que ele sabe, ele já se acha Deus. Eu espero que vocês entendam que Deus, Ele precisa de uma geração que está disposta a se render ao entendimento de Deus. E não pegar o entendimento de Deus e produzir um outro entendimento em cima, porque isso é falsificação, isso é alteração, isso é adulteração. Quando você está adulterando algo que não pertence a você. A palavra de alguém é a palavra que pertence a esse alguém. Você não pode pegar a palavra de alguém e adulterar a palavra de alguém, porque você vai estar criando o que para essa pessoa? Você vai estar criando um movimento, entendeu? De fazer aquela pessoa mentirosa, ou fazer aquela pessoa falar o que ela não falou, ou fazer essa pessoa ser alguém que ela não é. Então, quando eu pego como filho, eu pego a palavra do pai e eu estabeleço um outro sentimento com a palavra do pai, porque passou pela minha cabeça, passou pelo meu entendimento. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo assim, sua palavra parece boa, mas eu preciso ajeitar ela. Eu não consigo entender a plenitude de Deus, eu não consigo entender o caráter. O homem não consegue entender. Por isso que Deus não deu todas as ideias para o homem, todo o entendimento. Porque se Deus fizer isso pelo homem, eu acho que verdadeiramente a raça humana está perdida. Porque nós já temos uma capacidade fantástica de criação. O homem criou coisas, por exemplo, que nós estamos fazendo nesse momento. Uma câmera está me filmando, que manda para um chip, que baixa num sistema, que manda por umas ondas e todo mundo começa a assistir isso dentro da sua casa, dentro de um aparelho, de uma televisão, de um celular. Isso é um absurdo. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é a ideia de um Deus. Isso é força de realização de um Deus. Humanamente, um homem sem Deus, ele não faria isso. Agora, o homem pega toda essa capacidade e ele se acha no direito de dizer que saiu dele. Ele não compreende que ele é a estrutura de alguém, ele nasceu de alguma coisa, ele depende de alguém. Ele saiu de uma produção, ele tem uma essência que não é dele. E eu vejo que se o homem pudesse saber muito mais, a gente chega a um ponto de dizer que o saber do homem distancia ele de Deus. Porque quanto eu mais sei, eu menos dependo. As pessoas mais simples dessa terra, elas dependem de coisas porque elas não entendem. E quando elas não entendem, elas respeitam. Eu acho que a falta de respeito está porque quando Deus fala algo, você pode falar algo em cima. Você pode filosofar, você pode dialogar, você pode determinar se Deus está certo ou não está. E eu quero dizer para você, esse é um tempo que a gente tem que parar com isso. Por quê? Porque o Covid tem uma fotografia, o Covid. Covid-19 tem uma fotografia, sabe qual que é? A incapacidade do homem geral. De não dominar sistema, de não dominar nada. É muito frágil. Nós somos muito frágeis. E queremos bancar de Deus. E se vier uma peste pior que essa, que não tem cura mesmo, que seja extremamente violenta, que nós sabemos que há constituição no mundo para isso, que há armas químicas para isso, que poderiam dizimar nações em horas. Nós sabemos que tem isso. O homem, se ele não se converter a Deus, se ele não voltar ao Deus de Israel, ele vai ter um problema sério, ele vai se acabar. E ele vai perder o único lugar de descanso da vida dele, que é a eternidade.
Porque aqui na terra você pode dormir na melhor casa, você pode ir para a melhor praia, você pode ter o melhor carro, você pode pegar o melhor avião, você pode ter o melhor conforto que a terra te dá, mas esse lugar não satisfaz a sua alma nunca. O que satisfaz a alma do homem é um lugar que ele não conhece, que ele perdeu a memória. Esse lugar se chama colo do Pai, trono de Deus, eternidade. Nós não sabemos nem como dimensionar o que é viver num lugar perfeito, porque nós somos formados na imperfeição. Quando você vai falar de céu, se você entender que você não vai ter crise, não vai ter fome, não vai ter dor, fala, cara, vai ficar chato esse trem lá. Isso não vai funcionar. Tem alguma coisa que não é possível que não vai ter nenhum problema lá, vai ficar chato porque não tem problema. Vai ter problema porque não tem problema. Porque o homem é tão mal constituído na sua história que ele não consegue trabalhar a sua vida fora de crises, fora de problemas. Né? E o Espírito de Deus tem ensinado para aqueles que entendem isso, que a melhor coisa do mundo é viver fora de crises. Assim, a gente consegue experimentar durante os dias, em horas e até mesmo em dias da semana, às vezes até em meses, um ambiente de profunda paz. Sabe, você não tem todas as coisas, mas elas não te fazem falta. Você não se tornou o que você queria se tornar, mas aquilo também não te faz falta. Você sabe que você poderia estar em outros lugares, mas esses lugares não te fazem falta. Porque você encontrou um lugar de pleno, sabe, de plenitude, de estar pleno, de estar saciado. Eu quero muito que você entenda que Deus tem nos protegido até mesmo, não dando mais inteligência do que nós temos, não dando mais capacidade do que nós temos. Deus tem nos protegido. Talvez a gente não saiba sobre o céu, porque se a gente soubesse, a gente ia estragar esse lugar. Talvez a gente não saiba, além do que Cristo falou, tem gente que fala, mas isso é muito simples, porque Cristo é uma palavra tão rasa, mas por que não, sabe, não fez diferente? Justamente sabe por quê? Porque a dúvida cria medo. O desconhecido cria medo. Eu acho que se Deus pudesse dizer nessa fase da terra, se ele tivesse se arrependido como ele fez lá na época de Noé, ele podia dizer, eu me arrependo de ter dado capacidade do homem de saber tantas coisas. Porque a ignorância traz o controle, o medo, quando eu não sei o que eu vou enfrentar, eu fico paralisado e muitas vezes eu fico dependente, né? E eu creio que você precisa, como igreja, a gente precisa ser uma igreja dependente do nosso Criador, dependendo do nosso Pai. A mensagem que eu quero deixar, terminando de novo com Romanos, né? Diz assim no versículo 30 de Romanos 8, assim Deus chamou o que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com ele. Escuta, o estado que nós estamos, qualquer um de nós nessa terra, não nos dá condição de termos o direito de dizer que nós somos melhor que alguém. Esquece isso. Quem faz isso já está fora do entendimento. Alguns estão num estado melhor, outros estão num estado pior, mas a glória é para todos, o chamado é para todos, a separação é para todos, porque a separação não é, como eu ouvi outro dia, não é uma questão de quem vai ou quem fica, de quem passa no crivo ou não passa. A ideia de Deus sobre chamado é que todos podem passar no crivo, é que todos podem ser aceitos, sim. Existe uma discussão sobre predestinação. Deus, sabe, o grande problema da filosofia da predestinação é que sempre se torna esse viés teológico de para julgamento, tem uns que foram feitos para desgraça. Como é que você pode crer que um pai cria filhos para desgraça? Qual é o pai que gerou 5 filhos e falou 3 morre? 3 é uma desgraça na sociedade, 2 é a minha bênção. É inaceitável essa posição. A predestinação é para que nós nos tornemos como Ele. Somos predestinados a ser igual a Ele. Agora, se nós não abrirmos nosso coração, se não houver humildade, se não houver entendimento, nós vamos viver de uma forma bruta, esquisita,
E vamos perder a possibilidade de nos tornarmos, sabe quem? Um filho de Deus parecido com o seu Pai. Eu quero orar para que você que está me assistindo, né? Para que você que está aí nesse lugar, independente da teologia que te pregaram, né? Independente das doutrinas que te formou, olha, querido, se não for Deus, nada vai te salvar. Então, não fique preso numa doutrina, alguém que falou que você não tem o direito de ser salvo, que você não tem o direito de ser refeito. Pergunte isso para Deus. Quem tem autorização para dizer se você não é salvo, você não é aceito, você não é perdoado, é o próprio Pai. E eu conheço um pai que tem aceito muitos filhos pródigos, que gastaram tudo que tinham, que perderam parte de sua vida no mundo, mas quando o filho chega, ele celebra, ele fala, meu filho estava perdido, eu encontrei meu filho, eu encontrei aquele que eu amo, eu encontrei aquele que fazia falta para mim. E o Pai não está interessado de como você vai vir, Ele vai te dar a glória dEle, Ele vai repartir a glória dEle. Porque é um Pai de amor, é um estado de amor, não é um estado de cobrança, de julgamento. Mas porém, volto a frisar e quero terminar com isso, não trate a graça como desgraça. Não, porque Deus me aceita, eu vou ficar de qualquer jeito e na hora do morrer eu me arrependo e chego lá. Presta muito bem atenção, se você sabe que o arrependimento é para hoje, não tem que ficar usufruindo sua carnalidade a vida inteira, porque isso é você afrontar a Deus, você escarnecer de Deus. Então assim, se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, você peca. Então, a inteligência e a revelação te leva para o lugar do acerto, para o lugar do acordo, não para o lugar da cobrança, não para o lugar da acusação, mas você precisa ser aceito por Deus, mas você precisa reconhecer os seus padrões. Eu quero orar por duas situações. Quero orar por aquele que está arrependido, aquele que está longe do Evangelho, para que você possa voltar hoje. E quero orar por aqueles que estão nessa luta, para que permaneçam de uma maneira poderosa diante dos céus. E não recuem, sejam humildes. Pai, em nome de Jesus, pega, Senhor Deus, esse filho seu que está arrependido, que sabe que fez o mal, mesmo que a sociedade não o aceite, mesmo que as pessoas da família não o perdoem, que ele possa ter um novo tempo na sua vida. Geralmente nós somos duros, Pai, porque nós não perdoamos nem a nós mesmos. Mas em nome de Jesus, que a sua glória, que a sua presença possa fazer isso acontecer. Possa dar de novo oportunidades a cada um dos seus filhos de voltarem atrás, sair do lugar da perdição, do lugar, sabe, sujo, do lugar perdido, da solidão, do medo, da angústia, da vergonha e possam ir para um lugar seguro. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a tua presença sobre essa pessoa. Traz ele de volta, Pai. Ora, eu queria que você que estiver em casa orasse nesse momento comigo. Fala, Pai, em nome de Jesus. Eu reconheço meus pecados, reconheço que eu me perdi, reconheço que eu saí do lugar santo, do lugar da sua presença. E hoje eu quero voltar a esse lugar, quero que o Senhor me perdoe, me aceite de novo como seu filho. Perdoe meus pecados. Eu te confesso como Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escreve meu nome no livro da vida novamente. E que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para que eu possa permanecer e não voltar mais ao caminho da perdição, ao caminho do erro. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que lutam todos os dias para permanecer na sua fé. Envia anjos poderosos sobre a vida deles, Pai, para que eles possam permanecer, vencer suas guerras, suas lutas, para que eles possam, Senhor Deus, construir um lugar de conforto na sua história, um lugar de paz, um lugar, Senhor Deus, em que eles sejam, Senhor Deus, testemunha do Senhor. Usa-os, Pai. Transforma essa terra caída numa terra poderosa, numa terra refeita, Senhor Deus. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa oração, que toda deformação seja transformada em algo perfeito, porque foi assim que o Senhor nos fez. E que cada homem, cada mulher sobre essa terra possa derramar a sua vida em conhecer a Tua presença, em buscar a Sua face, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero declarar sobre vocês a prosperidade de Deus também nesse tempo, porque nós sabemos que existem muitas palavras declaradas a respeito, né, desse tempo de crise. Deixa eu te falar uma coisa que é muito poderosa. Eu quero mostrar em Mateus, quando Pedro revela a Jesus como o Messias, né? Jesus fala uma coisa muito poderosa a Pedro, que não foi carne e sangue que o revelou, né? Mas que o revelou foi o Espírito de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Versículo 15, vocês, que vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: Senhor, é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio direto do meu Pai que está nos céus. Portanto, eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e que você proibir na terra, ou se ligar, será proibido também no céu, ou também proibido no céu, desligado no céu. E o que você ligar na terra, o que você permitir na terra, será permitido no céu. Essa fala de Cristo tem um poder poderoso dado a nós, que somos descendentes, nós somos igreja. Como eu disse na última palavra, nós somos uma igreja individual, uma igreja que tem o seu nome. Cada igreja, a gente fala que tem muitas igrejas com muitos nomes por aí, né? Muitas placas, porque tem placa. Porque cada pessoa tem um nome, cada pessoa é uma igreja. E eu quero que você entenda que essa igreja tem autorização de proibir o mal, proibir a palavra desgraçada, a palavra que não vai dar certo, porque é uma coisa a gente fazer conta. A gente sabe que naturalmente a gente tem um clima que pode se tornar muito pior, mas qual é o papel daquele que governa a terra? É dizer: eu declaro que haverá prosperidade sobre toda a nossa cidade, sobre a região. Eu declaro que haverá prosperidade sobre o nosso negócio, sobre a nossa vida, haverá saúde, haverá proteção, porque a Bíblia está dizendo que eu te darei as chaves do céu, do reino do céu. O reino do céu serve só para a terra. O reino do céu não serve no céu, porque no céu governa Deus. A terra Ele deu aos filhos dos homens, para que o homem pudesse proibir ou permitir coisas na terra. Então, quando você olha para esse sistema daqui para frente, você fala: nós vamos prosperar muito, Brasil. Nós vamos prosperar de todas as maneiras, as pessoas vão ser abençoadas, nós vamos ter um momento bom, Deus vai reinar sobre esse lugar. Nós queremos ligar na terra isso e queremos desligar toda mentira, toda desgraça, mesmo que ela seja real. Porque não é uma questão de utopia, é uma questão de declaração, e a palavra se cumprirá, porque a palavra tem poder. Toda coisa que você tem saiu de uma palavra boa. Toda coisa ruim que você conseguiu receber, foi uma palavra ruim que você recebeu, que você declarou. Então, igreja, aprenda nesses dias em termos de prosperidade, em termos de recursos financeiros, de saúde, de proteção, seja do seu corpo. Aprenda a liberar uma palavra positiva: não vou pegar, não vai acontecer comigo. Isso não está dentro do controle, sabe? Isso não está solto. Você tem o controle da terra. Vamos começar a dizer que essa terra é bendita, que essa terra é maravilhosa, que essa terra é a terra de Deus, do Todo-Poderoso, é a terra da perfeição, mesmo que a gente saiba que tem muita coisa ruim. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar o sobrenatural de Deus. Eu quero orar pelas finanças, pelos seus dízimos, suas ofertas, que todo mundo que tem dizimado e ofertado, que receba essa palavra poderosa em Deus. Nós vamos estar passando no vídeo as contas para você depositar. Se você precisar, você liga para a igreja ou para os pastores, seus líderes, e passe, sabe, se você precisar do número, a gente passa isso para você. Mas não quebre sua aliança nesse momento. Sabe, não desfoque a sua aliança com Deus.
E não é por causa de sustentabilidade somente da igreja, só do templo da igreja. Tudo tem a ver com aquilo que você vive em termos de aliança. Sabe, Israel, nos dias maus, tem a história dos medianitas, né? Que invadiu durante 7 anos, né? E Deus levanta ali Gideão. Eles não deixaram de celebrar a Deus cada colheita que ele tinha, mesmo que elas são roubadas. Então assim, não é porque os dias são maus, você vai quebrar a sua aliança e não vai celebrar aquilo, porque tudo que você está recebendo, Deus está te dando. E se o homem não reconhecer isso, ele começa a quebrar toda a possibilidade de submissão, de obediência e de temor a Deus. Seja fiel a Deus, para que Deus seja fiel a você em todo o tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro declarando o sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos. O cuidado, Senhor. Eu tenho visto, Pai, milagres nesse tempo. O Senhor é o Deus do sobrenatural. E nós sabemos que nós vamos para o melhor tempo da nossa história. Isso vai nos fazer mais forte, isso vai nos fazer de uma forma muito mais preparada. O Senhor tem nos dado armas nesse tempo, o Senhor tem nos ensinado caminhos secretos. Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, que o Eterno abençoe poderosamente a sua casa, guarde a sua casa, proteja com os anjos do Senhor. Eu declaro, Pai, uma semana poderosa, uma semana de bênção, uma semana de novidades, uma semana, Senhor Deus, do seu amor sobre nós. Uma semana, Senhor Deus, da Tua fidelidade e da esperança de Deus na vida de cada um. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém? Igreja, eu quero terminar só dizendo para vocês, ainda tem algumas pessoas que têm nos procurado a respeito de cesta básica. Se vocês tiverem, procure a gente, entregue a cesta que a gente vai levar para as pessoas, ok? Deus abençoe você poderosamente. Amém?